Estávamos falando de fantasmas do futebol. O senhor falou que tem uma história do... Ah, tem algumas, muitas. Ambiente com superstição e fanatismo. O fanatismo do futebol. Não. Nem tem tanto. Não, que tá isso. exagerando, né? Cara, depois do Fluminense ganhar do Inter do jeito que ganhou, pelo amor de Deus. coisa fizeram, Alguma coisa fizeram. Essa é que funciona. É igual tem... É engraçado, depois eu entro no Brasil, mas as primeiras histórias de assombração que eu escutei foram na Argentina. Aí eu fui fazer aquele tour tradicional no estádio do Boca. Bomboneira. Na Bombonera lá e tal. E aí, tranquilo, aí eu fiquei amigo de um dos rapazes ali que fazia o check-in e tal na entrada. E ele falou, pô, legal, de onde você é e tudo mais, corintiano, gente boa, que eu tava com a camiseta e tal. Eu contei pra ele que o pessoal tinha tentado me bater na rua. Fiquei amigo do rapaz. aí ele falou, né? Aí ele falou, não, beleza e tal. Aí eu fiz o tour e na hora que eu tava saindo, ele falou, ó, tem um outro passeio que você pode ir até o Gramado, que não é o convencional. Você quer ir? Vamos. Aí ele me levou assim. Aí ele passou por perto dos vestiários. Aí quando ele passou perto dos vestiários, ele fez o sinal da cruz, né? Aí eu não entendi. Daí ele falou, aqui nós respeitamos, tem uma superstição e tal. Em 68, eu acho, um jogador prometeu que se o Boca perdesse a final de um dos campeonatos, ele ia se jogar lá de cima. Nossa. E o Boca perdeu O quê? e ele se jogou. Jogador ou torcedor? Um torcedor, perdão. Um torcedor. E aí o torcedor pulou lá de cima, né? Quem já foi lá sabe como que é. E faleceu. E aí quando passava na frente do vestiário, o pessoal tinha medo, que falava que ele ficava por ali. E o mais engraçado é que os jogadores do Boca, de vez em quando eles falam que quando eles perdem, eles se sentem meio pressionados ali naquele vestiário específico ali. Mas era essa. E aí falando do Fluminense, né? Eu acredito que não seja isso. Mas o Racing ganhou um campeonato fazendo uma mandinga, vou chamar de mandingas, que é assim que eles falam, jogando pó de ossos no campo. Você já viu isso? Não. Eu sei que lá jogava muito pó de Eu cinza. contei uma do Racing do esqueleto dos gatos, mas isso aí eu não sabia. Teve um campeonato que eles disputaram, aí eles, sei lá o que eles chamam, né? O que diz a religião deles, mas é uma pessoa que faz, né, esse tipo de trabalho, né? Vou colocar dessa maneira, que eu não sei qual que é a religião. E aí eles, para ganhar o campeonato, eles quebraram, e isso é tudo reportado, se procurar na internet tem. Eles trituraram os ossos e jogaram no campo e ganharam o campeonato. Porra. Tá aí. Aí, vixe, história assim... Tem... O cara que perdeu falou, é osso. Osso. Desculpa. De torcedor, também continuando nessa de torcedor que vem a falecer e continua, o Morumbi, você conhece as histórias lá dos acidentes, né, na reforma, e daí tem algumas histórias que eles falam que vem uns vultos, alguma coisa assim, relacionada aos acidentes numa reforma que teve, eu acho que em 70, alguma coisa assim. Porém, eu tenho amigos, né, tenho um grande amigo que trabalhou muitos anos no São Paulo, hoje está no PSG. E aí tem outras pessoas que eu conheço que trabalham lá também, que eles contam também de um torcedor também que faleceu num jogo, e aí foi infarto, alguma coisa assim, não foi igual o do Boca Juniors. E o pessoal também diz que é o terror dos vigias, é o terror do pessoal da limpeza, porque ele aparece, tipo, como um torcedor mesmo, sabe? Aparece, faz uma loucura e assusta e some. Tem uma torcedora no Olímpico, no antigo Estádio Olímpico do Grêmio. O Estádio Olímpico do Grêmio tinha, né? Muita aparição. E também era muito louco, porque os atletas... O Cássio jogou no Grêmio, não jogou? O primeiro time do Cássio. O Cássio acho que tem uma história, porque... além de ter essas aparições, além de ter uma morte que depois eu vou contar, os conselheiros queriam ser velados no estádio. Então isso é problema. Então, a molecada que jogava e morava nos alojamentos tinham que ficar convivendo com o caixão, cara, com o morto. Então os caras ficavam... E a história dessa torcedora foi parecida. Ela teve um infarto durante o jogo, morreu no estádio, e a galera fala que ela aparecia ou pra comemorar ou pra cobrar. O humor dela dependia também do resultado da performance do Grêmio. E tem essa é engraçado. É engraçado assim, né? Tem uma agora eu não sei se ela é bem uma cigana, uma feiticeira, mas é uma pessoa que faz trabalhos no Rio de Janeiro,
que ela atribui a sorte do Messi a um trabalho que ela fez para uma pessoa da família do Messi quando o Messi era criança no Rio de Janeiro. Pode pesquisar que tem Essa isso. mulher deve ser boa, cara. E aí, ela, se colocar O assim, moleque tem 7 anos, tem que ser agora então, hein? Cadê ela, hein? se colocar assim, magia brasileira fez Messi ter o sucesso, eu acho que Vê se aparece. acha ele. Meu. Você não conhece. Ô, Messi, vem contar essa história aí aqui pra gente, cara. O Messi agora tá de férias, né? Tá de férias. Qual que é a história que você falou da portuguesa? Da portuguesa? Você falou do trator enterrado? Ah, no Canindé. É que isso daí não é história de terror, isso daí é uma piada. Isso daí é uma que piada. aconteceu? Não, aconteceu de verdade. Não, calma lá. É verdade. Calma É lá. verdade essa Eu sempre parada. entendi como anedota, né? Eu também. Coloca aí. Eu acho que é de verdade, cara. O quê? Fecharam o estádio e não conseguia passar, não cabia pra passar o trator de volta. Aí tiveram que enterrar lá sabia dentro. disso. Vê se é verdade essa história, porque eu sempre soube que. Porque não dá pra desmontar, pra tirar em peça? Enterrar? Teoricamente dá, por isso que eu acho que não é verdade. Tem duas coisas assim que colaboram contra. A primeira é que geralmente o padrão é você termina o estádio, o maquinário vai estar lá dentro, desmonta e tira. Igual esses guindastes em cima do prédio. E outra coisa, a portuguesa, ela pegou o estádio, era tudo do São Paulo, né? E eles não tinham grana não para sabia construir. também, Era eu tudo também de São Paulo. E eles não tinham grana para construir, e aí foi a torcida e investidores, a galera que se juntou para colocar. Então é muito difícil que, tipo, o povo se juntou, pagou a grana, tirou do bolso, aí vem o empresário, colocou a máquina dele lá dentro, ele vai deixar. E como que ela entrou? Não tinha Então, nada. Não Calma, tinha nada. Não tinha nada. Era Construiu, só. ela não saiu. E construiu e ficou lá dentro. Aí dizem que enterraram ela lá dentro. E daí... Pra mim isso era tipo uma piada antiga, assim, não Ó, era? aqui na internet é realmente isso, enterraram, mas porque os custos eram muito altos pra poder desmontar a máquina e tudo. Então tem um resolveram trator enterrar. mesmo. Era um trator gigante. Maravilhoso, cara. Imagina, acaba a civilização, os caras vão desenterrar lá e achar Trator. que, nossa, tinha um ser aí. Tinha um Autobot isso aqui. Bumblebee. Que maravilhoso. E não está da portuguesa, pra zoarem ainda mais. Né? Pois é. Pois é. O Pacaembu, eu sei que tem um monte de história por causa do seu Flor, que era uma figura... Seu? Flor. Flor. Seu Flor, Floriano. Ele era um faz-tudo no estádio. E... era uma das coisas que ele fazia era segurança à noite lá. E ele dizia que tinha apareciam alguns fantasmas também, fantasma com CPF. Era uma fantasma que aparecia com uma roupa branca, que circulava pelo estádio, onde fica hoje o Museu do Futebol. Era o alojamento dos funcionários e de atletas. E quando ele ia para esse alojamento, ia descansar, às vezes, dormir mesmo durante a noite, não estava acontecendo nada, ele dormia dentro do estádio. Um antigo funcionário que já havia morrido, que usava chapéu, ele entrava no vestiário, no alojamento, ia do lado, assim, tinham várias camas perfiladas, e tirava a bota, ele falava com muita clareza, assim, tirava a bota, ficava do ladinho, tirava o chapéu e deitava do lado dele. Essa é bem famosa. Essa é famosa. A praça também tem uns fantasmas famosos também, né? Eu conheci eu não sei se ele chegava a ser segurança ou ele era só um faz-tudo numa imobiliária que tinha ali na frente, ali, sabe? Na entradinha ali de Perdizes. E ele falou que era segunda-feira à tarde ver coisa esquisita ali na praça durante madrugada, sabe? Tipo, gente sentar, aparecer do nada, sentar no banco da praça e sumir. Gente chegar pra entrar no estádio e também vai e não volta. E aí tem uns famosos, que é um que fica no semáforo, que ele aparece como se ele tivesse perdido. No Pacaembu. No Pacaembu, ali na Praça Charles Miller, né? Charles Miller, ele aparece e ele fica ali pra quem sobe pra faculdade ali, né? E aí ele fica ali na esquina e como se tivesse perdido e do jeito que aparece ele some do nada também. Então tem uns fantasmas que batem ponto ali na praça. Ali também. A pessoa morre e continua trabalhando. Então tipo vai Robocop, entender. sabe? Que o cara morre, o policial morre, eles montam o Trazem policial de novo pra trabalhar. O jogador que Isso é continua. sacanagem, isso, né? Cara, o cara morto. Isso, não, você não morreu, não. Vai voltar a trabalhar. Mas cadê meu corpo? A gente dá um jeito. Então, não é isso. O Robocop é isso. Né? Eu lembrei uma vez, eu fui comprar umas coisas por um curta-metragem que eu tava fazendo ali na São Bento, ali na ladeira, né?
Da Porto Geral, acho que é isso, né? Exatamente. E aí eu desci ali no metrô e tal, e era muito cedo, eu tava esperando um amigo pra gente ir junto lá. E aí eu entrei numa daquelas cafeterias tradicionais que tem ali, sabe? Tipo, nas galerias, né? Aqueles prédios antigos, bonito. Aí eu entrei e tava ali esperando para o amigo chegar para tomar o café. Eu comecei a olhar pro lado de dentro, que era um prédio bonito mesmo, com a cara assim. Daqui a pouco o vigia passou do meu lado me olhando assim. O vigia não perguntou se é vivo ou se é morto. Perguntou, aham. Ele falou assim, aqui aparece de tudo, tal, que você tá olhando aí. Eu falei, não, só tô olhando. Cara, a melhor história de assombração quem conta é vigia e o pessoal da limpeza. No prédio dos Correios aqui no Anhangabaú, uma senhora da limpeza... O bairro do Anhangabaú tem muita história de assombração. Sim. E uma senhora da limpeza foi até o último pavimento do prédio dos Correios e começou a ver criança. Ouviu um barulho de criança e viu umas crianças brincando. E, cara, às 7 horas da manhã, a galera faz a limpeza no horário que não tem ninguém circulando no prédio. E ela começou a desconfiar que era alguma coisa estranha, se distraiu, escapou. A vassoura da mão dela caiu no chão, as crianças olharam pra ela, deram uma risadinha e saíram correndo pra dentro da parede. Pra voltar pro futebol, não bem futebol, tem a história do taxista, né? Eu me envolvi numa cilada com um taxista aqui vindo, mas tem o taxista que foi atacado pelo vampiro corintiano, essa vocês já escutaram? Sim, essa já contando? Nossa, pode contar aí, pode contar. Essa é muito legal. Essa eu acho que a Folha de São Paulo repostou. Eu acho que eu cheguei a mandar o link pra Fabi. Mas saiu no NP, se jogar NP, ele era Notícias Populares, né? E como era o nome dele? Era Valdemir, Não, é Frank. Baron Franklin. O nome do vampiro corintiano. Acho que é Vladimir mesmo o nome do taxista. Ou é Valdemir ou é Vladimir. Ele era de uma cidadezinha chamada Itapaçu, alguma coisa assim. Né? Ipuaçu. Ipuaçu. E ele veio trazer um passageiro em 73, ele veio trazer o passageiro em Pinheiros, aqui em São Paulo. Aí ele aproveitou, ficou aqui, visitou os parentes, foi fazer umas compras e tal. Aí passou o dia, voltar, né, pra cidadezinha dele lá. Aí no meio do caminho bateu uma fome ali perto de São Roque. Aí ele conhecia ali um bar/restaurante que ele já era de confiança, né? Parou lá pra comer. E aí, enquanto ele tava lá, esse sujeito apareceu, né? Aí acho que é loiro, alto, né? Bem bonito, assim, um senhor já, mas muito de boa aparência, bem vestido e tal. E viu que o carro dele era um táxi, né? E aí já chegou, se apresentou, falou, olha, meu nome é Baron, tal, sou médico, viúvo, falou até a idade, 56 anos. Meu carro quebrou... 533 anos. Ele falou 56, né? Vai ver, é 560. Cachorro, não. Pode ser. Aí ele falou, meu carro fundiu o motor, quebrou o motor, alguma coisa assim, eu preciso ir para Paraná. Você me leva? Aí ele falou, não tô fazendo viagem, não vou pra lá. Aí ele insistiu, o taxista falou, tá bom, te levo, mas eu vou te deixar em Ourinhos, né? Que é ali na divisa. Ali de Paraná, que é a divisa já. Aí, beleza. Aí no meio do caminho eles meio que ficaram amigos, começaram a conversar da vida toda e entraram no tópico que foi futebol. E os dois corintianos. E aí disse que foi naquele momento que ele falou, não, porque gente boa e tal, falou do Corinthians, e foi. E quando chegou lá em Ourinhos, parou, falou, é aqui que eu vou te deixar, aqui é tranquilo, o senhor desce aqui e tudo mais. E é isso, né? Deu 50 cruzeiros, 50 cruzados, alguma coisa assim, 73. Cruzeiro mesmo, Cruzeiro, né? Cruzeiro. Aí o Barão, o Dr. Barão desceu do carro, agradeceu ele, deu o dinheiro e falou pra ele, ó, o pneu esquerdo tá furado de trás, né? E o taxista falou, pô, não senti nada, né? Mas deixa eu ver, né? Saiu do carro pra olhar o pneu lá, tava olhando o pneu, quando ele viu, o Barão voltou transformado pra pegar ele. E aí ia certeiro pra chupar o sangue dele, ameaçou ele, alguma coisa assim. Só que aí ele falou que o santinho que ele tinha, a medalhinha de Padre Cícero, ele fez assim, fez uma oração, afastou e correu pro meio do mato. É legal se jogar Baron Frank pra ver as imagens, porque saiu assim, retrato falado. Ele conta tudo. Na época, porque tipo, o vampiro... E eles ficaram amigos porque eram corintianos. Ficaram amigos porque era corintiano. O cara evitou matar ele no começo porque era corintiano, mas depois ele queria chegar em Ourinhos, eu acho. Pode ser.
mas depois bateu a fominha e... Essa história é muito legal. Essa é Nossa, Notícias era Populares, incrível, né? Era Bebê incrível. Diabo, era... O Bebê Diabo tem O uma ABC saga, lá, né? Notícias populares, o cara levou uma perna do Dinho, não foi? De algum dos caras do... Não foi no Notícias Populares? Foi. O cara foi... Porra, teve aquela maluquice, todo mundo ia até onde caiu o avião, e aí um cara falou, ó, tô indo aí, tem um item aqui da banda. Aí o cara falou, tá, beleza, traz aqui então. O cara levou era a perna de um deles. Olha lá, Aí o saiu Barão e o... atacando o cara, ele com a cruz. Isso aí saiu na época mesmo, essa matéria. Eles não é um roteiro de filme, isso? Total. É o taxista que vai pra São Paulo e volta pro interior, dá carona pro vampiro estranho, corintiano. e o vampiro ainda era corintiano. O vampiro falou a escalação de todos os times que ele tinha visto jogar do Corinthians. Pô. Desde a Não, fundação. é de 1910, ele sabia. Não, o taxista ainda fala assim, tentei puxar assunto sobre mulheres, mas ele queria falar do Corinthians. Ah, é? É. Ó, o pessoal aqui pediu pro Rogério contar a história de quando ele encontrou o Boca de Ouro. Ah, os caras já... Eles escolhem as assombrações, os do folclore, as mais características, né? Só dando um contexto, o Boca de Ouro também é uma lenda urbana de Recife, né? E ele é uma pessoa, né? Um homem que viveu na boemia ali. E aí ele foi vivendo na boemia, mulher, sexo, dinheiro, só droga, e aquilo ali consome ele morre, e aí ele volta pra assombrar outras pessoas que estão nessa situação, né? De tipo, tá na vida louca, né? Que é injusto, né? Pô, o cara aproveitou e volta pra penalizar. Mas ele foi um pouco além, né? Ele abusou um pouco, né? E aí eu conheci essa história, só que antes de conhecer essa história, eu tive uma fase meio maluca na vida também, assim, sabe? Tive uma fase meio botequeira, assim. E numa dessas lá, quando eu ainda morava lá em Dayatuba e tal, eu saía pros botecos e eu morava no centro da cidade, eu voltava a pé pra casa, sempre, né? Tomava umas, ia nos bar famosos ali do centro e voltava. E numa dessas eu tava voltando e eu passei por uma figura muito esquisita, assim, sabe? Um senhor, e ele tava de terninho, sabe? Todo maltrapilha, assim, chapeuzinho branco na cabeça, e eu passando e, tipo, não tava cheirando legal, sabe? Tava cheirando quem tava muitos dias ali sem tomar banho, sabe? Enfim. Aí, passando lá, e eu falei... vi que ele me viu também, veio na minha direção. Aí eu falei, putz, vai pedir dinheiro, alguma coisa. Ele só pediu pra acender o cigarro. E eu acendi o cigarro dele de boa, né? Acendi e tal, com o bique, e ele tinha os dentes de ouro. E eu fui pra casa e isso passou. Aí demorou, sei lá, uns 5, 6 anos, criei juízo, o tempo foi passando. Aí eu voltei a estudar, pesquisar as lendas, entender de folclore. Eu me deparei com a lenda do Boca de Ouro, que é uma pessoa que fica nas esquinas e aí você tem que acender o cigarro pra elas. E aí o pessoal fica tirando sarro, que você nerfa ele com um bique, né? Você e aí a galera fica falando que eu encontro com essas... E depois que eu contei no canal, também apareceu mais umas 3 ou 4. Um cara aqui na República também tava voltando de umas baladas meio suspeitas ali no centro, ali também, também passando aí por debaixo do minhocão, um homem com as mesmas características parou ele. Aí um amigo meu também tava voltando do trabalho, passando ali perto de Santa Cecília também, tudo. Também um senhor, só que esse era um senhor bem moreno, tudo, com a boca inteira de ouro, também parou ele. Nossa. Aí você vai vendo que tem essas personalidades aí que podem ser ou não Boca de Ouro também. Sim, tá no livro Assombrações do Recife Velho, o Boca de Ouro. Então, obrigado demais, senhores. Obrigado, Lênia. É contigo. Valeu. Aí, mano. Obrigado, Lênia. É o seguinte, se você não deu like até agora, você tá vacilando, corre que ainda dá tempo de você deixar seu like. Um novo cabelo, né? Você viu, né? A galera não viu ainda aqui, depois você mostra. Fazer um mistério, né? Fazer um mistério. E é o seguinte, vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, né? Fazer toda essa parada que a gente pede lá no começo. E pra provar que você chegou até aqui. Eu vou te confessar que hoje foi difícil de escolher, então, viu, Vilela? Eu acho que a gente vai ter que ir lá pro começo da live. Que né? tiveram boas aqui. Eu teve, por exemplo, Only Fantasma. Olha que genial. Essa é boa. Eu gosto dessa. Essa é genial, né? Eu gosto dessa. E também tem o Donkey Kong. Tem o Donkey Kong, tem um vampiro corintiano, né, cara? Que também é muito bom. Only Fantasma. Eu ia falar fantasma com bola e tudo. Mas o Only Fantasma eu acho que é melhor. Então escreva nos comentários Only Fantasma pra provar que você chegou até o final
E esse povo vai se reunir. A ideia é fazer pelo menos uma vez por mês um episódio de terror aqui. Então, Boa, Pô, que boa. legal. vem Que é a alguém do trindade terror. profana. Total. Falta o Daniel Pires. Não, a gente vai fazer lá no outro, no auditório aí dá pra Ah, reunir que todo mundo. legal. Poxa, eu tava legal, vendo. cara. Tem- A gente tem que fazer aqui em memória do Daniel LendaCast, nosso Amanhã a gente tá lá. presidente. Amanhã Amanhã tá nós lá. vamos tá lá. Vamos lá. Presidente do terror, então. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo e tchau. E que bom que vocês vieram.